Senhoras e senhores, pedimos que retornem aos seus lugares para darmos continuidade às nossas atividades deste segundo dia de Summit Saúde 2023. Por favor, então, nós vamos ter agora como tema Tendências Políticas no Brasil, uma palestra. Temos a honra de contarmos com o Dr. Armando de Queiroz Monteiro, bisneto, da Queiroz Monteiro e Lima Advogados. Convidamos o Dr. Queiroz para que do palco possa expor o seu conteúdo e, com os aplausos de todos os presentes, a nossa recepção. O Dr. Armando de Queiroz Monteiro, bisneto, ele é advogado, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário e Finanças Públicas, pós-graduado em Direito Legislativo, tem curso de especialização em Relações Governamentais pelo INSPER, o curso de Global Advocacy pela George Washington University, sócio fundador do Queiroz Monteiro e Lima Advogados. Com a palavra, o nosso palestrante. Bom dia, tudo bem? Queria dizer que é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Armando Monteiro Bisneto, eu sou sócio fundador do Queiroz Monteiro e Lima Advogados e nosso escritório atua com direito empresarial, direito tributário. Nós somos baseados em Brasília, por isso atuamos bastante também junto aos tribunais superiores. Mas eu estou aqui especialmente porque há mais de 20 anos nós trabalhamos com relações governamentais, que é uma área pouco conhecida. Ela nem sempre é praticada apenas por advogados, mas é uma área fundamental porque, como eu vou explicar aqui, as relações institucionais e governamentais elas são uma atividade por meio da qual atores sociais e econômicos impactados por proposições legislativas, políticas públicas, demandas da sociedade civil organizada e ou pelo mercado, fazem chegar aos tomadores de decisões estratégicas e políticas a sua visão sobre a matéria. Ou seja, é uma forma qualificada e republicana de fazer esse link entre o setor privado e o setor público. A gente sabe, a gente aprendeu com a história recente do Brasil, inclusive com tudo que ocorreu na Operação Lava Jato e tantas outras operações de corrupção, que há uma zona cinzenta nessas relações, né? E tem coisas que são absolutamente republicanas. Então, o estudo das relações governamentais, que já conta hoje com MBA, por exemplo, na FGV, em outras faculdades de renome, ele traz justamente essa visão de como e é uma coisa que mistura muitos fatores. Você precisa ter algum conhecimento jurídico, regulatório, entender um pouco de processo legislativo, conhecer a política, estar atualizado sobre a política, conhecer o organograma dos governos, entender como é o processo de elaboração de políticas públicas e, portanto, inclusive, se comunicar. Muitas vezes você se comunica também com a sociedade civil, né? Por exemplo, quando você tem um acidente numa indústria ou alguma coisa que impacta uma comunidade, é importante que não só se comunique com os órgãos públicos e as autoridades eleitas, mas que você também saiba se comunicar com a sociedade, até para dar suporte a essas ações junto ao governo. Eu vou falar um pouco sobre um quadro mais geral no Brasil, mas depois eu vou procurar, já que o evento é de saúde, eu atuo bastante na área de saúde, eu já trabalho há mais de 7 anos fazendo esse trabalho para a Abramed lá em Brasília. A Abramed é a Associação Brasileira da Medicina Diagnóstica. Eu vou procurar focar um pouco em questões de saúde. Tá? Antes de apresentar aqui a Abramed, eu queria falar um pouco sobre o quadro geral da política brasileira. Para
para atuar nessa área, a gente precisa fazer análise. E há uma diferença muito importante entre análise e opinião, né? Todos nós somos seres humanos, temos nossos vieses emocionais, cognitivos, nossas preferências. Agora, na hora de tomar uma decisão, e isso é muito importante nessa área de relações governamentais, porque você precisa escolher com quem você vai falar. Por exemplo, não adianta você levar um tema liberal para um deputado de esquerda, ou não adianta você tentar sensibilizar algo que vai precisar de uma maior interferência do governo para um deputado que é muito liberal. Então, você tem que saber escolher o seu interlocutor, entender qual é a correlação de forças no Congresso ou no governo e apresentar a sua demanda. Quais são as principais tendências que a gente verifica hoje na política brasileira? Vou falar algumas coisas que são bastante óbvias aqui para todos, para chegar em algo que mostra o quadro mais geral. Há, obviamente, um acirramento muito grande, né? Logo que o novo governo se elegeu, houve uma preocupação muito séria com a questão da governabilidade e me parece que essa questão, havia muito pessimismo no início, mas me parece que no Brasil o governo sempre é governo, né? Ele sempre encontra uma forma de atrair os partidos de centro e percebam que hoje há até partidos que apoiaram o antigo presidente, o presidente Bolsonaro, e que se aproximaram do novo governo. Muitas vezes até de uma forma muito curiosa, porque eles têm ministros no governo, mas eles argumentam que não são da base do governo e que são independentes. Aí isso mostra uma segunda tendência, que é muito bem percebida também, eu acho, por todos, que é o empoderamento, que isso se iniciou no final da gestão, quer dizer, se iniciou com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas se intensificou no período da Covid e durante o último governo, e me parece ser um movimento praticamente irreversível, que é esse movimento de empoderamento do legislativo brasileiro. O legislativo brasileiro está cada vez mais forte. Por exemplo, eu tenho certeza que o presidente Lula, quando ele analisa o Lula 3, que é o terceiro mandato dele, ele percebe que ele manda menos do que ele já mandou no Lula 1 ou no Lula 2, porque ele está, em certos momentos, até sobre a tutela do Congresso. Tem sido muito comum que o governo envie medidas provisórias e o Congresso não analisa e pede que envie um projeto em urgência de lei, porque aquilo dá mais tempo para se negociar, e há uma tendência que é histórica no Brasil, que é o comportamento fisiológico, né, das nossas elites políticas, que basicamente se dava principalmente em torno de cargos e participação no governo. E depois da imposição das emendas e até do aumento do volume, hoje alguns parlamentares executam valores anualmente que equivalem ao orçamento de uma pequena cidade brasileira, ou até uma média pequena cidade. Então, isso é uma mudança muito forte que empoderou muitos parlamentares, né? Outra questão que a gente percebe na política brasileira hoje um certo descompasso entre nossos principais poderes. Há uma percepção generalizada na sociedade de que, em alguns momentos, o STF tem se excedido, em que ele usurpa algumas competências do Legislativo, muitas vezes até do Executivo, e isso tem gerado um atrito. Inclusive, num evento recente em Paris, agora do Esfera, que é organizado pelo João Camargo, houve uma DR pública entre o ministro Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que eles discordaram abertamente sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, né? O Pacheco dizia algo como: voltem para a caixinha, não
se excedam e o ministro Gilmar colocava o STF como principal guardião da democracia e que o STF tinha tido um papel fundamental na história recente do Brasil. Isso é uma questão muito complicada, né? Porque o STF, de acordo com o nosso arranjo institucional, ele tem o direito de errar por último. Um juiz de primeira instância, ele não tem tanta responsabilidade, não é que eu não estou dizendo que ele não tenha, mas ele sabe que as decisões dele poderão ser revistas. Ao contrário do Supremo, que decide por último, inclusive como um tribunal penal, porque ele julga os próprios políticos que os sabatinam, né? Não há precedente no mundo de um tribunal constitucional que tenha tantas pessoas com fórum especial ou privilegiado, como se convencionou chamar, sob sua guarda. No Brasil, você tem quase um pouco mais de 700 pessoas que têm direito a esse fórum. Então, isso muitas vezes cria uma exposição desnecessária para uma Corte Constitucional e problemas na nossa governabilidade. Mas me parece que há uma tendência, tá? Isso eu posso estar enganado, mas eu gosto de colocar a minha visão, a minha opinião, a minha análise. Eu avalio que houve muitos excessos de parte a parte, em que em algum momento no próximo ano vai haver um recolhimento e uma maior prudência desses poderes nessa relação. Outra questão é sobre o governo, né? Qual é a agenda desse governo, onde o governo pode chegar? O governo é notório que antes dele assumir, ele pediu um waiver, uma autorização do Congresso para gastar mais. Afinal de contas, o presidente eleito, a plataforma dele implicava justamente esse aumento de gastos sociais. Esse waiver, essa aprovação foi dada e ele ficou pendente a aprovação de um novo marco fiscal. Esse marco foi aprovado. Ele é um marco que não agrada 100% ao mercado. Alguns consideram que é inexequível o déficit zero no ano que vem. Me parece realmente que é muito difícil, porque o governo ele tem concentrado as ações dele no aumento de receita. Vejamos a questão do CARF. O governo, através da mudança em relação ao voto de Minerva, ele espera arrecadar mais 55 bilhões. E ele já começou a ter vitórias expressivas no CAD. E, por outro lado, ele foca em dois outros pilares, que é a tributação dos mais ricos, haja vista o PL que trata da tributação das offshores e dos fundos especiais privados, e também a questão das subvenções federais a certos investimentos, ou seja, eles querem fazer uma avaliação maior do custo-benefício desses investimentos e tributá-los. Tem questões também relacionadas ao juros sobre o capital próprio, então é fato que vai haver um aumento da carga para poder suportar esse... Qual é a estratégia do governo? Ele quer concentrar esse aumento nas camadas mais altas e ele procura, através da reforma tributária, que eu vou falar aqui logo mais, que implica na criação do IVA. O IVA é um imposto sobre o valor agregado, que tem uma lógica própria em que cada cadeia você leva um crédito para a próxima operação, né? Você comprou num determinado magazine uma televisão, quer dizer, o magazine comprou da fábrica a televisão, quando ele lhe vende, ele já possui os créditos da compra feita junto à fábrica. Então, ele desconta aquilo dos impostos que ele vai repassar, né? É um modelo consagrado mundialmente, ele é utilizado pelos países da OCDE, ele é considerado menos regressivo, é sabido que, além de complexo e de possuir altos custos de compliance, o atual sistema brasileiro ele é muito regressivo, ou seja, os pobres pagam um percentual maior da renda deles
do que os ricos pagam como percentual. Então, o governo ele se volta muito para essa agenda tributária. Isso não será implementado totalmente nesse governo, porque a transição provavelmente tende a ser um pouco mais longa, mas essa é uma mudança muito impactante. Como eu vou mostrar aqui, teve a saúde tem uma história interessante nesses anos, porque são mais de 4 anos em que o IVA vem sendo discutido. Eu queria aqui apresentar a Abramed, porque a Abramed faz parte da minha experiência junto com o setor de saúde. A Abramed representa instituições de medicina diagnóstica reconhecidas pela alta qualidade na prestação de serviços, inovação tecnológica e excelência em práticas de gestão de mercado e compliance. A saúde suplementar no Brasil realizou 1,1 bilhão de exames em 2022. Só a Abramed realizou 720 milhões, o que representa 65% do total. Aqui a gente vê uma evolução de 2021 para 2022 do faturamento do setor de saúde suplementar e dos associados da Abramed. E, em 2020, o setor foi responsável por 290 mil postos de trabalho, 107 mil foram empregados pelas associadas da Abramed, que posso citar alguns, vocês provavelmente conhecem, a DASA, o Grupo Fleury, tantos outros, inclusive creio que aqui em Florianópolis também. Aqui temos os principais stakeholders da saúde junto ao Legislativo. A grande maioria são deputados, principalmente na Câmara, que têm uma tradição no setor de saúde. Eles são médicos, eles já tiveram, de alguma forma, no fronte médico. Alguns hoje presidem frentes parlamentares, como é o caso da deputada Adriana Ventura, que eu acredito não ser médica, ela representa a frente da saúde digital. Você tem o deputado Pedro Westphalen, que hoje preside a Frente de Serviços de Saúde, e tantos outros, por exemplo, o ex-ministro da Saúde no Senado, Humberto Costa, o Otto Alencar, que é médico, enfim, tantos outros aqui que têm uma ligação, o doutor Irã, o Rogério Carvalho, a senadora Mara Gabrilli, todos eles com uma ligação muito estreita. Aqui são os principais stakeholders com os quais a gente precisa dialogar no Executivo. Aqui no Ministério da Saúde, a ministra Anísia Trindade, o secretário Carlos Gadelha, que é o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos em Saúde, a secretária Anistela Haddad, que é a secretária de Saúde Digital, esteve presente no lançamento da Frente Parlamentar da Saúde Digital. Na ANS, o Paulo Rebelo, e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o presidente, o Antônio Barra Torres, e na terceira diretoria, que é especialmente importante para o setor de medicina diagnóstica, o Daniel Meirelles Pereira. Dele tinha o Alex Campos, que teve um papel fundamental em liberar os insumos do setor durante o período da pandemia. Ele foi para um novo desafio na área pública. Tem o Romisson, que também é muito atuante, sempre procura dialogar e ajudar o setor. Aqui são alguns dos ambientes institucionais em que a gente procura se inserir. Por exemplo, hoje a Abramed é uma associada. Como funcionam as frentes? No Congresso Nacional, mais de 200 frentes parlamentares. Talvez menos de 10 funcionem de forma efetiva. A frente ela não tem estrutura, a Câmara ou o Senado não dão estrutura para ela. Então, como elas vêm trabalhando? Elas trabalham dentro de um benchmark que foi lançado pela Frente em Defesa da Agropecuária, que hoje é a mais forte do Congresso. Acredito que todos ouviram falar que ela tem 200 deputados ou 150. Como eles se organizam? Eles criaram um think tank sem fins lucrativos, que se chama Instituto Pensar Agro, e outras frentes têm replicado esse modelo. Esse instituto recolhe contribuições de associados e ele passa a municiar os parlamentares
com informações técnicas e a promover eventos, a promover almoços periódicos, que você cria um ambiente orgânico de convivência do setor privado com esses parlamentares. Uma iniciativa recente, aí falando sobre a reforma tributária, foi a Aliança Saúde e Educação pela Reforma Tributária. Como vocês podem ver, ela congrega várias entidades, tanto de saúde, podemos citar a Abramed, CN Saúde, ANAP, até a BIS, que representa dispositivos médicos, a FBH, os pequenos hospitais, e entidades do ensino superior, como a ANUP e do Fundamental Abreduc. Durante 4 anos, nós realizamos dezenas e dezenas de reuniões com deputados, senadores e ministros dos 2 governos, Bolsonaro e Lula, para explicar a excepcionalidade do setor de saúde e da educação. Por quê? Porque são setores que têm um tratamento constitucional, são setores estratégicos para o desenvolvimento de qualquer nação. Inclusive, há dados muito interessantes. Os países da OCDE, em sua grande maioria, ou isentam a saúde e a educação privada, ou dão alíquota muito inferior à alíquota geral. O que é que nós conseguimos? Qual foi a conquista que a gente conseguiu, que está no texto? A gente ainda precisa que o texto seja votado no Senado e ratificado pela Câmara. Mas a gente conseguiu um desconto de 60% em relação à alíquota geral. Isso significa que, se a alíquota geral for de 25% para a maioria dos serviços, o que deve ocorrer, ou até mais que 25%, nós vamos pagar, sendo 25%, 10%, o que é algo que se aproxima, se não chega exatamente à neutralidade, se aproxima. Importante dizer que aqui a gente só está tratando dos impostos sobre o consumo. Em uma segunda fase, o governo deve propor uma reforma sobre a renda das empresas, diminuindo o IRPJ e a CSL, criando, por outro lado, o imposto sobre dividendos, dentro de uma lógica do governo de que ele quer manter o dinheiro dentro das empresas para que as empresas reinvistam, ou seja, dar esse tipo de estímulo. Mas isso é algo que ainda está muito embrionário. Como eu disse, eu falei sobre a reforma tributária. Outra questão muito interessante foi o processo do piso da enfermagem, né? A lei estava suspensa devido à ação direta de inconstitucionalidade no STF, que decidiu recentemente que o setor privado deve realizar negociações coletivas e, na falta de acordo, implementar o piso legal. No Brasil inteiro, isso tem gerado problemas. Há uma disparidade imensa no Brasil entre o que cada região pode pagar em relação a esse piso. Por exemplo, se o piso já é praticado ou até passa em São Paulo, capital, em algumas cidades pequenas do interior do próprio estado, ou principalmente nos estados mais pobres, esse piso é muito difícil de ser praticado, ele é muito alto. Há um movimento das prefeituras que tem grande preocupação, porque são prefeituras pobres que vão ter que arcar com esse novo piso. E o interessante é que estava muito óbvio desde o começo que aquilo era uma coisa que tinha tudo para dar errado. E o mais preocupante, além do piso da enfermagem, ele desencadeou uma febre que gerou mais de 150 propostas de piso para outras categorias. Biotécnicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, todos querem. Agora, qual é a boa notícia, para não falar só de coisa ruim? A experiência foi tão traumatizante no Congresso que os próprios deputados e senadores admitem que a ideia de criação de pisos artificiais é algo muito negativo. Eu me recordo quando fui procurar os deputados e senadores nessa época para argumentar tecnicamente, e ocorreu algo que nunca tinha acontecido. Todos eles, sem exceção, em off, claro, longe da mídia ou de câmeras, eles me diziam:
realmente essa proposta é ruim. Eu sei que é complicado implementar, ela é especialmente ruim para os estados mais pobres, ela vai gerar problemas, etc. Mas eles diziam, eu não tenho como deixar de votar. E aí, interessante, um caso de relações governamentais, de lobby republicano que os enfermeiros fizeram. Os parlamentares me explicavam que eles abordavam um parlamentar, por exemplo, tratando aqui de Santa Catarina, eles abordavam um parlamentar no aeroporto de Florianópolis. Quando o parlamentar descia em Brasília, ele era abordado por um novo grupo no aeroporto de Brasília e tinham os chamados, que a gente brinca, os comandos, que circulavam, e eles, por exemplo, eram 3 ou 4 enfermeiros de cada estado, que iam visitar o gabinete dos parlamentares. Então, foi uma pressão muito intensa, inclusive utilizando as redes sociais de uma forma muito forte, e que gerou essa atração irresistível por um movimento que a gente identificou que era claramente demagógico, infelizmente. O governo passado, na véspera da eleição, também sancionou, havia técnicos que discordavam daquela sanção, mas o governo sancionou, e o governo que entrou se comprometeu totalmente com a implantação, sem ajustes. Então, é algo que foi muito difícil, foi mal percebido o resultado dentro do Congresso. Ele, no final, não deixou os parlamentares numa situação confortável, e por isso eu acho que a gente pode ter uma certa tranquilidade enquanto perdurar essa memória, porque essas 150 propostas vão ter dificuldade de serem aprovadas nos plenários, seja da Câmara ou do Senado. Agora a gente está enfrentando uma batalha muito importante. Vocês sabem dos problemas da saúde suplementar, alta sinistralidade, fraudes e, enfim, todo tipo de dificuldade hoje que tem sido enfrentado, pagamentos represados, tanto para hospitais como para a medicina diagnóstica. E 281 projetos que sugerem alterações na lei dos planos de saúde foram apensados e estão com um relator, que é um relator, o deputado Duarte Júnior. Ele foi do PROCON do Maranhão e ele pretende ser candidato também à Prefeitura de São Luís. E ele tem feito um trabalho que realmente, para nossa sorte, desagradou o próprio presidente Arthur Lira, porque o projeto é tão ruim para a sustentabilidade da saúde suplementar, que há um amplo consenso entre todos os deputados que trabalham com a saúde. Eles acionaram o presidente Arthur Lira para que esse projeto não vá à votação. Então, isso é algo importante. Marco da inteligência artificial. Foi criada uma comissão temporária de inteligência artificial no Senado. Ela vai ter um prazo de 120 dias após ouvir os setores envolvidos em audiências públicas e vai apresentar uma lei sobre inteligência artificial, o que vai ter um impacto certamente na saúde, enfim, em tudo que há de inovativo, inovador na saúde, né? Aqui a gente pode falar de conquistas passadas. A ANP teve a Abramed, junto com as outras entidades de saúde, tiveram um papel muito importante para colocar os dados da saúde como dados de tratamento especial na Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente, todas essas entidades, junto com outra entidade que foi criada especialmente para isso, que foi a Saúde Digital Brasil, tiveram um papel muito ativo na aprovação da lei de telemedicina, que culminou na Lei 14.510/22. Atualmente, há uma nova subcomissão que está reavaliando a telemedicina na Câmara dos Deputados, mas isso é algo incipiente, a gente ainda está monitorando, ver como isso vai se desenrolar. E, recentemente, a Anvisa ela tratou da RDC 786/2023
E a Abramed foi incluída no grupo de trabalho do Ministério da Saúde, que foi constituído para discutir a implementação de novas regras para laboratórios de análises clínicas. Ou seja, é um tema fundamental. Ele regulou a questão dos exames em farmácias, etc., mas ficou uma RDC muito extensa. É um tema extremamente técnico e que certamente vai demandar muito trabalho de todos aqueles que fazem a saúde no Brasil. Eu queria agradecer a vocês, me colocar à disposição de todos, caso tenham perguntas, e agradecer e falar da alegria de estar aqui em Florianópolis hoje e nesse evento. Muito obrigado. Obrigado também, doutor Armando. Obrigado. Nosso agradecimento ao doutor Armando.